Boa tarde, meus amores. Vocês estão bem? A Pro também está muito bem. A Pro veio aqui hoje para explicar a nova apostila, aquela apostila que a mamãe de vocês foram na segunda-feira buscar, tá? A primeira lição da apostila é o gênero textual carta. Para a gente fazer uma carta, a gente tem que seguir uma certa regra, tá? Uma certa etapa. O que é uma carta? A carta é um texto longo que serve de comunicação entre as pessoas. Ela deve ser escrita de forma informal, levar notícia ou transmitir ideias ou dúvidas. Escrita em primeira pessoa, eu. A carta deve conter data e local, nome do destinatário para quem você vai mandar a carta, saudação, o assunto, a despedida e o nome do remetente. Quem manda a carta, ou seja, você que está mandando, né? Então, aqui embaixo tem um exemplo de uma carta, tá? Eu vou ler, eu peguei ela maior e vou ler para vocês. A carta começa assim: Paraná, 2 de janeiro de 2016. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudade de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda, só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é o aniversário da minha prima Alexandra. E como ele gosta muito de adivinhos, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão do presente dela. Será que o seu tio, que escreve letras de músicas, não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga Júlia. Você viu? A Júlia escreveu essa carta para o amiguinho, sempre falando como se ela estivesse conversando diretamente com o colega. Então, a carta sempre tem que estar no eu. Eu estou falando, eu estou escrevendo para alguém, tá bom? A nossa segunda atividade é outro gênero textual. Esse outro gênero textual trata-se de entrevista. O que é entrevista? Entrevista é um gênero textual fundamentalmente dialogal, representado pela conversação de 2 ou mais pessoas, o entrevistador e os entrevistados, para obter informações sobre ou do entrevistado ou de algum outro assunto. Geralmente, envolve também aspectos dissertativos e expositivos, especialmente quando se trata de entrevista à empresa ou entrevistas jornalísticas, mas pode também envolver aspectos narrativos, como na entrevista de emprego, ou aspecto descritivo, como na entrevista médica. Depois da carta para a mamãe, é a vez da entrevista do papai. Lembra aquele primeiro gênero textual que eu falei que era da carta? Aí vocês vão escrever uma carta para a mamãe, segundo aquele roteiro lá de exemplo do que se deve colocar primeiro e depois. Então, agora é uma entrevista. E essa entrevista vai ser com o papai, tá?
Na hora de fazer a entrevista, pegar as perguntas para fazer com o papai, toma muito cuidado. Não colocar aquelas perguntas que o papai responde sim, não, talvez, sim. Perguntas assim que o papai tem que responder mesmo. Uma resposta assim longuinha, tá? Eu tenho alguns exemplos de pergunta, eu vou ler para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia das perguntas que vocês vão fazer para o papai. Aqui, ó. Como é seu nome completo? Você tem apelido? Qual? Quando e onde você nasceu? Você pode me contar uma história ou compartilhar algumas lembranças dos seus irmãos? Você gosta de ler? Que tipo de livro gosta de ler? O que você acha da leitura compartilhada em família? Você gostava da sua escola? Qual era a sua matéria preferida? Aqui algumas perguntas que eu escrevi aqui como exemplo para vocês terem algumas ideias, tá bom? A próxima atividade, gênero textual também, é interpretação de texto. Tem aqui um texto, antes prevenir do que remediar. Vocês vão ler esse texto e a próxima página vai ser perguntas referente a este texto, tá bom? São essas daqui, ó, as perguntas que é referente ao primeiro texto que vocês leram. Aqui tem poucas perguntinhas, tipo, responda de acordo com o texto. A qual provérbios o texto se refere? Quem é o personagem principal do texto? Qual é o santo mencionado no texto? Então, nós temos aqui, nessa foto, 4 perguntinhas a ser respondida através do texto. A outra atividade é essa aqui. Artigo. O que vem a ser artigo? O artigo, tem 2 regras. Ele é definido e indefinido. Aqui nós temos artigo definido, a, o, os e as. E o indefinido, uma, uns e umas. Logo aqui, nós temos aqui uma cena, de olho na cena. Observe a cena e complete o texto abaixo, empregando artigos definidos ou indefinidos. Aqui nós temos um pequeno texto que vocês vão colocar nos espaços, tá? Com traço, os artigos, se é definido ou definido. Ou seja, aqui, estava manhã ensolarado. Qual desses artigos aqui, definido ou definido, que vai se encaixar aqui? Estava a manhã ensolarada? Estava o manhã ensolarada? Ou é algum indefinido? Estava manhã ensolarada? Ou estava uma manhã ensolarada? Terminando esse texto aqui dos artigos, que tá facinho também, é só olhar aqui os exemplos que eu coloquei aqui em cima e seguir cada regrinha aqui, passamos para o próxima atividade. Aqui, identifique nas frases se os artigos estão definido ou indefinido ou os substantivos a que se refere. Comprei uma bolsa vermelha. Esse uma que está destacado aqui, ele é artigo definido ou indefinido? Se vocês olharem a primeira folhinha, vai ficar fácil para resolver este aqui, tá bom? 2.
Complete as frases com os artigos adequados. Lembra do artigo definido, indefinido? Vocês vão olhar novamente aquele lá, aqueles exemplos e quais são os artigos definido ou definido e vão completar as frases aqui embaixo. Prestando bem atenção que o artigo ele tem que combinar a frase, tá bom? Ou é a, ou as, ou um, ou umas. E o exercício 3. Use os artigos adequadamente para formar frases com as palavras abaixo. Essa 3 é ser feita no caderno, tá? É no caderno. E vocês vão usar essas palavras aqui, tá bom? A próxima atividade, uma cruzadinha, né? Aqui, ó, preencha o diagrama abaixo com os antônimos. Descubra a estação do ano que está escrita na diagonal que combina com picolé. 1. Contrário de cheio. Logo que a gente olha aqui na primeira frasezinha aqui, dá para saber o que é os antônimos. Antônimos é aquela palavra contrário a ela, como feio, bonito, branco, preto, é o contrário um do outro. Contrário de cheio. O contrário de cheio é o quê? Contrário de infeliz. Contrário de magro. Quem não é magro é o quê? Quem não é infeliz está o quê? A nossa próxima atividade. 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Já que estamos em junho, né? Vamos falar um pouco do meio ambiente. Aqui nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre o ambiente. Meu mundo, meu ambiente. Quem escreveu foi Isabela Cristina S. Soares. A janela se abriu, o menino agradeceu ao mundo à sua frente que de pronto apareceu. E pensou naquele dia como é lindo este planeta. Vou fazer a minha parte para que o mal não acometa. Vou cuidar do ambiente, das pessoas e natureza. Vou ensinar a toda a gente nosso mundo, nossa riqueza. Logo abaixo já tem a primeira perguntinha. O poema tem quantas estrofes? Quantos versos? Vocês sabem olhar aqui no poema e logo perceber onde estão as estrofes e onde estão os versos, né? Facinho também. Essa outra atividade, sequência daquela lei, continuando. Pergunta 2, 3 e assim vai. Até a questão 5. Continuando aqui também, é a mesma, é a sequência da atividade que fala sobre o meio ambiente. E aqui embaixo tá assim, faça uma maquete com o tema o meio ambiente e a reciclagem. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de maquete, tá bom? Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a primeira. É uma maquete feita com material reciclável. É uma ideia. Esta outra.
material que tem na casa de vocês, que não usa mais, vocês podem pegar e fazer essa maquete, tá bom? Não precisa comprar nada para fazer. Saindo de língua portuguesa, nós vamos entrar em matemática. A primeira lição de matemática, conta de luz. Vocês vão pegar essa conta de luz que está aqui para responder a próxima questão. Vocês vão identificar nessa conta de luz aqui, ó, o que está pedindo aqui. Por exemplo, aqui. Na primeira, a que mês se refere essa conta? Então, vocês vão ter que olhar na conta de luz aqui e procurar qual é o mês que está sendo cobrado essa conta. Depois, quantos quilowatts-hora foram consumidos no mês? Vai ter que identificar onde está essa resposta aqui também para poder responder a questão B. E assim por diante, até a questão I. Agora nós vamos falar de dinheiro. Usando o dinheiro, o nosso sistema monetário, né? Podemos adquirir um valor em dinheiro agrupando quantidades de cédulas de diferentes valores. Para obter R$2, posso usar 2 notas de R$1 ou uma nota de R$2. São o diálogo que os meninos aqui, as crianças estão fazendo. Abaixo tem. Agora, preencha as lacunas abaixo, colocando diferentes formas de obter o valor em destaque. Por exemplo, aqui, R$10, notas de R$1. Para me completar R$10, quantas notas de R$1 eu vou precisar? Notas de R$2. Quantas notas de R$2 eu vou precisar para completar os R$10? É 2? É 3 notas? Ou é 4? Notas de R$5. Quantas notas de R$5 eu vou precisar para completar R$10? Notas de R$10. Quantas notas de R$10 eu vou precisar para completar R$10? E aqui 20 e aqui 50. A nossa próxima atividade, ponta cabeça, vamos resolver. Depois de um dia de aula, a funcionária da cantina contou todas as moedas e anotou as vendas no quadro abaixo. Valor da moeda, R$1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 centavos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 moedas, até chegar aos 10 centavos. Aí vem a pergunta. De acordo com o quadro, responda as questões abaixo. Quantos reais a cantina arrecadou por valor de moedas? Nesse quadradinho aqui, vocês vão ter que saber quanto que deu todas as moedas aqui para colocar o valor aqui. Em moedas de R$1, quanto? Em moedas de 50 centavos, quanto? E em moeda de 25 centavos, quanto? Em moedas de 10 centavos, quanto a cantina arrecadou no total? A funcionária da cantina foi ao banco trocar o valor recebido em moedas por cédulas. Qual é a menor quantidade de cédulas que ela poderá receber? Continuando também as situações problematizando. Nós temos aqui 1, 2,
3, 4. 4 operações de problema para vocês resolverem. Vou ler a primeira. Uma grande loja de eletrodomésticos resolveu fazer uma liquidação de televisores de 20 polegadas. O preço normal à vista é R$ 543,12. Com a liquidação, o preço passou para R$ 479. Qual foi o desconto dado em cada televisor? Aqui se tem a operação, a forma que você vai fazer, e aqui a resposta. Na hora de fazer a resolução, vocês façam da melhor forma que vocês conseguirem. Seja com desenhos, não tem importância. O jeito que vocês conseguirem resolver essas atividades, tá bom? Aqui também, ó, mais um. Resolva a resolução de problema do campo aditivo. É a mesma coisa, eu vou ler o primeiro, tá? Elisa, dona de uma loja, tinha 254 balas. Vendeu 21. Quantas balas restaram? Essas atividades também, essas situações e problemas que vocês vão resolver, a forma que vocês acharem melhor para resolver. Se achar que para resolver fica melhor fazendo desenhos, não tem problema, faça os desenhos. Se vocês acharem que vocês é melhor fazendo através dos números, faça as contas através de números. Não tem problema, tá? Essa aqui. Números e algarismos. Eu tenho aqui, ó, na primeira atividade. Observe a frase abaixo e responda. Este ano foram produzidos 199.732.694 carros no Brasil. A. Quantos algarismos formam um número presente na frase acima? Nesse número, 190.732.694, quantos algarismos tem para completar esse número? Escreva a quantidade de carros presentes na frase por extenso. A quantidade de carros. Escreva por extenso. Lembra que eu falei? Extenso é escrita dos números através das letras e não pelos números? Não pelo alfanumérico? É escrita pelas letras, pelas palavras. É do jeito que se fala. Qual a função do número que aparece na frase? Sequência de uma ordem. É uma quantidade, é uma divisão, fragmentação ou uma multiplicação. Esse número aqui, ele é uma sequência em uma ordem, é uma quantidade, é uma divisão fragmentada, é uma multiplicação. 2. Em uma caixa existe 4 dúzias de bolinha. Pense e responda. Qual é o total de bolinhas existente dentro da caixa? Vamos fazer o cálculo para responder. B. Observe o número e responda anterior. Quantos algarismos possui esse número? Se houvesse mais uma dúzia de bolinhas na caixa, qual seria o total de bolinhas? Aqui também vocês podem colocar através do desenho também, tá? Não tem problema a forma que vocês respondem. 3. Observe a placa abaixo que mostra a distância de algumas capitais brasileiras da minha cidade e responda. São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba.
Porto Alegre, Campo Grande, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Campinas, Chapecó e Presidente Prudente. Cada uma dessas cidades é uma distância da onde essa pessoa mora. Então vem a pergunta aqui: qual é a cidade mais próxima da minha? A quantos quilômetros ela está na minha cidade? São 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões a ser respondida, observando este quadro de cidade e a quilometragem de cada uma. História. A primeira atividade de história, atividade 1. As populações indígenas brasileiras são os povos nativos do território brasileiro, popularmente conhecida como índios. O nome índio, utilizado para designar esse povo nativo da América, é resultado de um julgamento equivocado de Cristóvão Colombo, que em 1492 acreditou ter chegado até as Índias e não a um continente novo. Embora originário de um engano, a palavra se fortaleceu no imaginário ocidental. Trata-se de um grupo com mais de 300 povos, que juntos falam mais de 180 idiomas. Pesquise em seus livros ou na internet as características da cultura indígena. Como vivem os índios? Quais os seus costumes? Do que se alimentam? Como se vestem? Quais são seus instrumentos musicais e suas danças? Observação. Essa atividade aqui, ela tem que ser feita no caderno, tá? E lembrando que todas essas atividades que vocês têm que fazer no caderno, no dia que for para entregar a apostila na escola, vocês levam também, pede para a mamãe levar o caderno para eu ver essa atividade que é feita no caderno. Atividade 2. Escolha 2 instrumentos musicais feitos pelos índios e descreva em seu caderno as características desse instrumento. Qual o nome do instrumento? De que matéria é feito? Observação, essa lição também tem que ser feita no caderno. Ciências, doenças contagiosas. Em medicina, uma doença contagiosa ou doenças transmissíveis é qualquer doença causada por um agente biológico, por exemplo, vírus, bactérias ou parasitas, em contraste com causa física, por exemplo, queimadura ou intoxicação química. Alguns exemplos de doenças infecciosas: malária, dengue, poliomielite, cachumba, tétano, varicela, tuberculose, AIDS, HIV, catapora, varicela. Isso pega. Teste seus conhecimentos sobre doenças contagiosas. Aqui tem um texto que vocês vão ler que fala tudo sobre as doenças contagiosas, tá? Mas para responder a próxima questão, vocês vão ter que ler. Ler mesmo, tá? Depois que vocês leram aquele texto informativo que fala sobre doenças contagiosas, vocês vão responder esse quiz aqui, ó. Esse quiz destina-se apenas a fins informativos gerais. Não substitui aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico e não deve ser usado para tomar decisões sobre a sua saúde. Se você acha que pode ter uma emergência médica, ligue imediatamente para o seu médico
ou para o serviço de resgate como SAMU 192 e Bombeiros 193. Aqui eu tenho 8 perguntas referente ao quiz. Por exemplo, conjuntivite é contagioso? Sim ou não? Tá lá, a resposta está naquele texto. A gripe é altamente contagiosa? Verdadeiro ou falso? Posso transmitir afta pelo beijo? Sim ou não? Sarna, contagiosa ou não? Verrugas são contagiosas? Verdadeiro ou falso? Furúnculos são contagiosos? Sim ou não? A tuberculose ativa é contagiosa? Sim, muito ou não, de maneira alguma? 8. Frieira é transmitida de pessoa para pessoa? Sim ou não? Para vocês responderem esse quiz, essas perguntinhas aqui, vocês vão estar lendo o texto informativo, tá? Senão vocês não vão conseguir saber se realmente é ou não contagioso. Agora, doenças causadas pela má alimentação. Entre as consequências do risco da má alimentação, também estão as doenças que ela pode ocasionar. De acordo com o estudo, a má alimentação pode arrecadar o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde como obesidade e sobrepeso, devido ao consumo excessivo de gordura, açúcares e proteína. Doenças cardiovasculares como a arritmia, o ataque cardíaco e a pressão alta, principalmente por conta do excesso de sal e o sódio na comida. Câncer aparece como consequência do excesso de gordura no organismo, por inflamar partes do corpo e acabar produzindo hormônios em excesso que provocam danos às células. Diabetes tipo 2, ligado ao exagero em comidas doces, além de estar relacionado à grande ingestão de alimentos com muita farinha. Aqui eu tenho um desenho que fala: você é o que você come. Olha isso aqui. Comparação de 2 corpos e a alimentação que cada um faz. Aqui nós temos uma pessoa gorda, obesa. Dentro desse corpo aqui, dentro desse desenho, está exatamente o que levou ele a ficar dessa forma gordo. O que ele comeu que deixou ele gordo. Nós temos aqui dentro dele, ó, pizza, refrigerante, batata frita, doce, hambúrgueres, só coisas que engordam. E esse outro lado aqui, um corpo saudável. Dentro desse corpo saudável está exatamente o que ela come para se tornar saudável. Aqui, ó, nós temos aqui dentro cenoura, beterraba, frutas, legumes em geral. Então, você quer ser este ou quer ser este? O que come um monte de besteira ou que come só coisa saudável? Você é o que você escolhe. Você é o que você come. Ainda na ciência, nós temos aqui, ó, alimentos processados. Para vocês responderem a próxima pergunta, vocês vão ler aqui, ó, alimentos processados, o que é, e alimentos ultraprocessados. Para vocês poderem responder. A questão vocês vão ter que dar uma lidinha aqui, o que é e o que não é.
Aqui a nossa última atividade referente a essa que eu acabei de mostrar sobre alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Aqui são algumas perguntas. Agora responda as questões abaixo. O que são alimentos processados e ultraprocessados? Qual a influência da mídia nos hábitos alimentares da população? Hábitos são coisas que a gente tem costume de fazer. Alguns hábitos são bons e outros não. Para descobrir se você tem bons hábitos alimentares, responda aos questionários a seguir e depois some o número de pontos que obteve em cada questão. Fritura de óleo, pastel, batata frita, empanado. Como muita fritura. 0 pontos, 2 pontos ou 3 pontos. Eu não como fritura nenhuma. Se eu não como fritura nenhuma, onde eu vou marcar o xizinho? Ou onde eu vou pintar o quadradinho? 0 pontos, 2 pontos ou 3 pontos. Daí dá pra ver, se eu não como fritura, eu vou pintar os 3 pontos pra mim. Refrigerantes e sucos. Refrigerante, vou confessar a vocês, eu adoro refrigerante. Mas não é legal, não é saudável, não é bom. Então, no refrigerante, qual vai ser meu ponto? É 0, 2 pontos ou 3 pontos. Eu adoro refrigerante, mas porém eu controlo o uso do refrigerante. Bebo sempre refrigerante. Bebo pouco refrigerante. Bebo só suco de frutas. Aqui vocês vão fazer, voltando lá no início. Como muita fruta. 0 pontos. Ou você come pouca fruta. 2 pontos. Ou você não come, fritura. Como pouca fritura. 0 pontos. Como pouca fritura. 2 pontos. Não como fritura. 3 pontos. Quando vocês forem responder esse questionário aqui, vocês têm que ser bem, como é que eu posso dizer? Bem francos, bem verdadeiros. Não pode mentir, tá? Se você come muito, vai colocar lá os 3 pontos. Se de vez em quando vocês comem ou bebem, vai lá, marca 2 pontos. Ou se não come mesmo, olha lá, 0 ponto. Eu não tomo refrigerante, 0 ponto. De vez em quando eu tomo um refrigerante, ou quando eu vou no aniversário, numa festinha, aí eu tomo um pouco. Eu vou colocar 2 pontos. Não, eu adoro refrigerante. Todo dia eu tenho que ter refrigerante. Na hora do almoço, na hora da janta. Então, eu vou colocar lá 0 ponto. Se eu como muito, é 0 ponto. Eu não como fritura. Se eu não como fritura, eu vou colocar 3 pontos para mim. Aí vai lá. Guloseimas. Guloseimas com balas, doces, salgadinhos. Como guloseimas todos os dias. Todo dia eu tô lá no barzinho, eu tô lá na padaria, eu tô lá no mercado, compro bala. Todo dia eu como bala. Como guloseimas uma vez por semana. Já tá bom, né? Uma vez por semana tá ótimo. Raramente eu como guloseima, de vez em quando.
Eu chego aqui na escola, eu tenho um coleguinha meu, tem uma balinha, me dá uma balinha, mas é de vez em quando. Legumes e verduras. Nunca como legumes e verduras. 0 ponto. Como legumes de vez em quando. 2 pontos. Sempre como legumes. Todos os dias estou comendo legumes. Então eu tenho 3 pontos. Na hora de preencher a contagem de pontos, tem que ser fiel ao que você é. Não pode mentir. Feito isso, vai somar quantos pontos vocês fizeram. Espero que a contagem de pontos seja bem alta. Muito, tá bom? Essa é a última atividade dessa nova apostila. Espero que vocês estudem bastante. Presta bastante atenção no que está fazendo. Não precisa fazer a lição de uma vez. Vocês têm 15 dias para poder executar essa atividade, para concluir essas atividades. Então, vocês podem fazer 2 atividades por dia, até 3 atividades por dia, tá bom. Dependendo do grau de dificuldade, faça uma só, certo? Até mais a próxima apostila. Beijo para vocês, ficam com Deus.